A paz de Deus, em continuação do meu testemunho, dos milagres de Deus, todos os ouvintes, é muito importante saber dos milagres que Deus fez e faz até hoje. Louvo e agradeço a Deus. Em continuação desses testemunhos, lá atrás, quando eu nasci, e Deus pôs à frente essa obra, esse milagre, não posso deixar de contar esse milagre. Quando eu nasci, o meu pai pôs a minha mãe para fora de casa, quando a minha mãe estava grávida de 9 meses. Eu ia nascer. Meu pai pegou meus 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Foi embora para Paraná. Minha mãe não tinha onde ir, como eu já testemunhei. Ela, não sei, ela foi para um barraquinho. Um barraco de tábua. Ela falou para mim que foi um barraco de tábua. E meu pai foi embora para o Paraná com as minhas 2 irmãs e um irmão. Nasci como Deus preparou. O testemunho está aí, o primeiro. Minha mãe, com 3 mesinhos, ela contou para mim: filha, sua respiração ficou fraca, você não quis tomar leite, você enfraqueceu, ficou doentinha, ficou com febre e o teu coração batia muito pouquinho. Peguei o ônibus, era 11 horas da noite. Você estava morrendo lá no barraquinho comigo e o teu irmão. Fui para o hospital. Ela disse que a parada de ônibus era 20 minutos do hospital. Ela tinha que caminhar 20 minutos andando. Aí peguei. Ela chegou, falou que faltava ainda 5 minutos para ela andar. Eu morri. Ela olhou assim, viu meu pulso, não tinha mais pulso, não respirava mais, não tinha mais nada. Fria, eu já estava fria. Ela disse que eu acho que eu morri dentro do ônibus, ela não viu. Quando faltava 5 minutos, eu morri. Ela notou que eu já não estava mais respirando. Quando ela chegou no hospital, não tinha ninguém, só tinha um polícia com preso. Estava esse preso algemado. Ela olhou para a polícia e deu eu na mão do polícia. Falou: toma para você. Ela já morreu. Eu não quero. Toma para você. Porque minha mãe estava desesperada. Ela não tinha mais. Acabou tudo. Ela deu na mão do polícia. Toma, ela morreu. O polícia me pegou no braço. Glória a Deus. Entrou para dentro do hospital, lá onde estavam os médicos. Louvo e agradeço a Deus. Deus me ressuscitou. Eu estou aqui dando glória a Deus, contando essa obra, esse milagre. Sobre o meu pai depois. Deus provou meu pai lá no Paraná. A minha irmã mais nova dele, caiu água quente na cabeça dela, lá no Paraná. E caiu o cabelo, caiu o couro, um pouco o couro cabeludo dela. Ficou sem cabelo. E a família falou: vai para São Paulo, busca a mãe dessas crianças.
porque são 3 crianças, falou para meu pai. Vai para ela cuidar dessas crianças. Meu pai voltou para São Paulo e comprou uma casa lá em São Paulo e mandou uma família dele me procurar minha mãe. Olha só como que Deus faz. Aí a família dele procurou, encontrou minha mãe e falou: Regina, vai depressa para casa lá do Lazinho, cuidar dos seus 3 filhos. E a minha mãe disse que ela chorava todos os dias, saudade dos filhos dela. 3. Ela chorava todos os dias, e Deus trabalhando lá no Paraná. Eu vou voltar, você vai voltar a ver teus filhos e vai cuidar deles até um dia eu te levar. Que cumpriu. Minha mãe voltou para casa depressa, porque meu pai pediu urgente. A minha mãe tinha que cuidar de mim e cuidar da minha irmã que estava queimado o rosto um pouco. 5 filhos, né? 3 mais 2. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus deu essa vitória para minha mãe. E minha mãe, Deus levou ela com 88 anos. Mulher honrosa, vitoriosa, heroína. 8 filhos, 4 abortos. Então, essa obra eu não podia deixar para trás, porque Deus me ressuscitou com 3 mesinhos, eu morta. Minha mãe disse que dentro do ônibus ela viu que eu fria, mas ela não queria me ver, ela não queria tocar em mim, para não ficar desesperada. Dentro do ônibus ela disse, não podia, eu vou descer, vou esperar o hospital, eu saber, vou ver que minha filha está bem. A paz de Deus a toda essa irmandade e os ouvintes que vai ouvir esse testemunho da minha vida. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, de hoje estar aqui, pela graça de Deus, para contar os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço a Deus. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha 4 filhos. Ela, quando casou com meu pai, tinha já um filho, já de outro, do viúvo, que ela era viúva. E aí, só que quando meu pai foi viajar, ficou uma semana no Paraná. E quando ele voltou, minha mãe estava com 2 meses e meio, mas ele ficou uma semana só no Paraná. Aí ela contou para o meu pai. Ele disse, não, essa gravidez tá estranho, não é meu? Essa criança não é minha. Ele falou assim, não, você ficou uma semana, eu tô com 2 meses e meio. Mas, aniversário, ele já estava trabalhando desde o ventre da minha mãe, querendo me destruir. Quando a minha mãe tinha já quase 9 meses, ele pôs a minha mãe para fora de casa. Minha mãe disse para mim que não tinha para onde ir, arrumou um barraquinho. E quando foi me ganhar, eu nasci, teve que chamar a mãe parteira. Nasci no chão, não tinha roupa, não tinha leite, não tinha nada. A minha mãe tinha uma lata, ela disse, limpinha. E ela foi fazer um chá, pôs uma fogueira, fez um fogãozinho de provisório. E ali ela fez um chá para me tomar, para me esquentar um pouco. Os vizinhos escutou meu choro e foram todos lá. Cada um levou uma coisa, cada um levou uma roupa,
levou cobertorzinho, levou leite, e assim fui criada. Mas meu pai, eu acho que foi no ouvido do meu pai chamou minha mãe de volta, porque também tinha 3 filhos na mão dele para cuidar. E minha mãe voltou, porque também tinha 3 filhos, com meu irmão 4 e comigo 5. Ela voltou, mas a luta continuou, a prova, a humilhação continuou. Ele não olhava para mim, não chegava perto de mim. Eu nasci desse color, essa cor. Ele falava que não era filha dele, que eu era muito escura, uma cor muito escura mesmo para ser filha dele. Assim fui discriminada, fui assim perseguida. Minhas irmãs também me maltratavam, porque também escutava meu pai falar que não era filha dele, e minhas irmãs também escutavam aquilo. Fui criada assim. Meu pai chegava de madrugada, punha minha mãe para fora, punha eu para fora, punha meu irmão, que não era filho dele, e os 3 filhos ficavam lá dentro de casa. Mas a gente tinha que sair para fora. De madrugada, qualquer hora que ele chegava bêbado e punha minha mãe para fora, eu e meu irmão. A mãe ia dormir nas igrejas, dentro dos bancos, em cima dos bancos. Dormia na casa de pastora, dormia na casa das amigas. E um dia ela cansou. Eu lembro que tinha um milharal muito grande no quintal. E aí meu pai pôs ela para fora e ela catou e ficou ali naquele milharal a noite inteira, tomando aquele sereno. Ela nem dormia. E ela falou que cobria eu no braço dela, no que ela podia, para me proteger. Eu era pequena. E quando meu pai ia embora, nem via gente, porque o milharal era alto, nem via, corria. Ele ia pegar o caminhão e ia trabalhar. Meu pai tinha 4 empregados, tinha caminhão. Ele era arquiteto, desenhava casa, desenhava sobrado, desenhava tudo que as pessoas pediam para ele fazer. Casas, ele desenhava das pessoas que queria, como queria. Ele sabia como fazer, o arquiteto da casa. E ali ele era bem sucedido, material. Então ele tinha muitas mulheres na rua também. Não faltava pão na nossa mesa, não faltava nada, mas faltava paz, faltava o que mais precisava. É um lar de paz, nós não tínhamos. E aí, quando eu tinha 4 anos, chegou o tempo de inverno, mas chegou assim, não chegou bem inverno. Minha mãe não prestou atenção e aquele frio chegou, não sei como foi, rapidinho, friou. Meu pai deixou um quarto assim, com 3 camas. Minha irmã mais velha, a minha irmã do meio e eu, 3 caminhas. E de madrugada, a minha irmã do meio falou para a mais velha: olha, tô com frio, deixa eu dormir com você. Aí ela: pode vir. Aí eu escutei, eu também fui. Eu fui, quando entrei embaixo da coberta, a minha irmã mais velha me empurrou. Eu caí no chão, Em continuação das obras, e eu fui, chegou um avô em casa, eu tinha mais ou menos 8 anos, pai da minha mãe falou assim: filha, quem vai buscar pão? Falou para o meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha. E eu tinha 8 anos, eu já sabia o caminho para buscar o pão, eu já fui várias vezes com a minha mãe, a minha irmã. Eu falei: mãe, eu vou, mas eu queria sair um pouco, eu queria sair. Queria eu buscar o pão para o vovô. Era alegria minha de ir buscar o pão para o meu avô. Eu gostava muito dele. É pai da minha mãe.
E eu passei num caminho curto, um caminho que tinha muito mato. E todo mundo passava ali. Eu estava acostumada a passar ali com a minha mãe, eu via muita gente. Eu não achava que aquilo ali era era um perigo. E tinha outro caminho que era muito largo, muito mais gente, de carro, mas era mais longe. E eu fui daquele caminho de mato mais pertinho. Era 10 minutos, rapidinho, ou menos. Quando eu fui entrar naquele caminho, mato de um lado, mato do outro, era muito alto, eu não vi, porque era tão alto. E quando eu olhei para trás e para frente, não vi ninguém. Quando eu falei, vou voltar, eu puxaram uma mão assim, a minha mão, eu entrei no mato assim, do nada, deparei com um homem muito alto mesmo, e falou assim, fica quieta, tira tua roupa. E de repente, o sol quente, não tinha vento, não tinha nada, não era chuva, não era... Um vento veio, e veio, aquele mato abaixou, aquele vento veio forte, abaixou, e ele abaixou também, porque conforme aquele mato abaixou todo por causa do vento, ele também se abaixou, e mandou me abaixar. E aí, passou 3 minutos, aquele mato baixo, o vento parou, aí levantou aquele mato de novo, aí te levantou e falou, tira a roupa. E quando eu ia obedecer ele, fui pegar pôr a mão na minha roupa, aquele vento veio mais forte, ficou mais forte ainda, o mato abaixou mais forte, ele se abaixou outra vez. Quando foi a terceira vez, o vento veio mais forte. E ele parou aquele vento, aquele mato voltou como uma palmeira. Ele olhou para mim e falou assim, você eu não posso tocar. Você eu não posso tocar. Vai embora. Não conta para ninguém que eu tô aqui. Eu tinha 8 aninhos. Cheguei em casa com o pão, eu falei, vou contar o quê? Não tinha nada, não vi nada. Ele não fez nada para mim. Hoje eu entendo que aquele vento é o Senhor, é os anjos de Deus me guardando na mão do adversário, daquele maníaco. E eu agradeço a Deus, porque Deus cuida. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me adotou. Eu glorifico a Deus por isso. E aí, verdade, só obra. Um certo dia, eu estava brincando. Eu não sei se é no caminhão do meu pai, que eu não lembro, ou se foi numa árvore, no jardim. Eu sei que uma mão me empurrou pelas costas. Não lembro. Eu só sei que eu caí e bati a cabeça. Eu fiquei com dor de cabeça. Ia no hospital, voltava para o médico, voltava. O médico nunca descobriu. Sempre passando mal. E aí, entrei em coma. Quando eu entrei em coma, a ambulância veio e me levou para posto de saúde de Poá. Eu nasci em Poá. Aí, os médicos falaram, o que a gente vai fazer? Ela está cansada de vir aqui, agora ela está em coma. A minha mãe trabalhava com um médico, passava a roupa dele. E ela lembrou daquele médico. Ela foi lá, 1h da manhã, apertou a campainha e falou, doutor, sou a Regina. Ele falou assim, dona Regina, o que aconteceu essa hora? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, doutor. A minha filha está aqui no posto de saúde, está em coma, e já tem 1 mês com dor de cabeça, e entrou em coma. E eles não sabem que a minha filha tem. Aí ele falou para minha mãe, pelo telefone mesmo da rua, volta lá, que daqui eu vou ligar para eles, vou telefonar para eles. A minha mãe, quando chegou lá no posto de saúde, os médicos olharam para minha mãe e falaram assim, senhora, a senhora foi na casa do diretor do posto de saúde, desse hospital, agora a gente levou até xingo. A gente já descobriu que a sua filha tem. Ela tem meningite.
Ela vai agora para Milho Rivas, para São Paulo. Louvo e agradeço a Deus. No oculto Deus trabalha, na simplicidade Deus trabalha, na inocência Deus trabalha. E ali eu fui para a UTI, em Milho Rivas de São Paulo. Fiquei uma semana com coma. Nisso, quando eu abri o olho, mas antes, os médicos falaram para minha mãe: o que a senhora prefere? Ela vai ter 3 problemas. Ou ela vai morrer, se ela viver, ela vai ficar louca, e se ela viver, ela vai ficar paralítica. Ela tem 3 opções. A senhora escolhe qual que a senhora quer. A minha mãe, serva de Deus, orou e falou: Senhor, nenhum dos 3. Senhor, tu cuida dos passarinhos, nas árvores, na selva. Tu cuida dos peixes no mar. Continuando o testemunho de milagre, eu fui para a escola e cheguei da escola, tinha um bolo na geladeira. Eu já tinha mais ou menos meus 10 anos. Ali, aquele bolo estava lá, ninguém comia, porque também era uma casa que tinha fartura. Eu já falei, já disse. Minha mãe, meu pai tinha fartura, porque a gente via saco, 50 quilos de arroz, 50 quilos de feijão, tudo fechado, com uns tacos de sopa. A gente via eu lembro. E ali, geladeira tinha tempo de coisas. A minha mãe fazia, minha mãe era muito de cozinha. Ela fazia seus arroz doce, fazia suas coisas, fazia pudim, porque era vários filhos. E aí, ela fazia tudo pra gente ficar feliz, comia. E eu via aquele bolo lá, ninguém pegava. Ninguém tocava naquele bolo, um pedaço só de bolo. Primeiro dia eu vi, ninguém pegou. No segundo dia, eu falei: o bolo tá aqui ainda. Cheguei da escola com fome, catei aquele bolo e comi. Eu não sabia, porque quem entregou aquele bolo falou que era da minha mãe. Por isso que meus irmãos não comeu. E eu não sabia que era da minha mãe. E era com feitiçaria. Acabei de comer aquele bolo. Senti dor no estômago. Comecei a sentir dor no estômago. Fui para o hospital. Fiquei internada. O médico pegou, fez endoscopia. Fez a crinoscopia. Quando aquela borracha entrou dentro do estômago, para eles olhar o que tinha, a borracha voou. O bicho, porque virou um bicho, criou um bicho dentro do meu estômago. A feitiçaria era muito grande. Aquela borracha voou da minha boca. Aquele bicho pulou. E eu gritei. E eles se assustaram, falou: não é coisa para nós. Daí chamou minha mãe e falou: olha, ela vai ter alta. Ela tem alguma coisa aí que não é para nós. Isso é coisa, ela tem que levar para algum lugar, para uma igreja. Isso é coisa não é nossa, não. Deve ser alguma coisa, tem que levar ela para algum lugar para benzer. Falou desse jeito, minha mãe. Eu saí do hospital pior do que eu entrei. Mais dor, mais difícil, mais complicado. E aí, minha mãe pegou, foi numa igreja de uma pastora. Tinha que pegar ônibus, 2 ônibus. E eu sentindo dor dentro do ônibus, sentindo dor. Cada vez que o ônibus andava, mais dor eu sentia. Quando eu cheguei dentro daquela igreja, a pastora falou assim: quem quer cantar um hino? Quem quer contar algum milagre? A oportunidade está aberta. E eu levantei. A minha mãe falou: santo Deus, minha filha está morrendo. Não é possível. Ela saiu ontem do hospital e agora vai levantar, vai fazer o que aí na frente?
ela tá delirando. Peguei, saudei aquela irmandade. Peguei o microfone e cantei um hino. Um hino da igrejinha que eu ia perto de casa, um hino simples. Um hino muito, assim, de louvor a Deus. Quando eu terminei aquele hino, eu falei assim, eu peço oração. Ontem eu estava internada, estou desenganada dos médicos, mas eu peço oração para que eu possa ser curada. E eu agradeci aquela oportunidade e sentei. Mas na hora que eu comecei a cantar, o bicho morreu. Morreu, não senti mais dor. Acabou aquele culto. Saí da igreja, saudei todo mundo, eu e minha mãe. Aí minha mãe falou, vamos pegar um ônibus para ir até para pegar outro. Eu falei, não, mãe, eu quero ir a pé, até buscar o outro. Mãe, filha, tem 10 minutos para andar. Eu falei, é 10 minutos mesmo que eu vou andar. Eu estou com uma vontade de andar. Eu estou com alegria de andar. Ela falou, mas filha, você não podia nem pisar no chão. Ela falou, mãe, agora você não sei por quê. Mas isso eu não sabia que o bicho estava morto já. Eu fui até 10 minutos andando. A minha mãe começou a olhar e falou, milagre, milagre, você foi curada. E eu falei, fiquei olhando para ela, falei, a senhora acha? Sim. Cheguei em casa, pus o bicho na bacia. E eu disse, meu Deus, um cantar de hino, o castelo do inimigo caiu, aleluia. Um cantar de um hino glorifica a Deus, o inimigo não aguenta. Ele cai por terra, toda feitiçaria, se louva a Deus, o adversário não gosta. Fui curada, só porque eu cantei um hino. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Eu tenho mais uma obra para contar. Muita prova, passei de enfermidade, muita luta, mas também muita vitória. Eu tinha mais ou menos seus 11 para 12. Nunca mais me esqueci também. Estourou apendicite. Estourou apendicite. Entrei em coma, porque a fezes, ela entrou dentro da minha barriga. Entrei em coma. Cheguei no hospital, o médico falou, olha, vai ser um milagre. Ela entrou em coma. E a gente tem que tirar toda a tripa dela da barriga, lavar ela por dentro da barriga e colocar as tripas no lugar e cozinhar. Continuação dos milagres, das obras. Eu comecei a ver os milagres na minha vida, o que Deus estava fazendo, e comecei a congregar. Ia numa igreja e em outra. Quando mais ou menos eu fiz 14 anos, comecei a trabalhar. Comprei a minha primeira roupinha, recebi o meu primeiro pagamento, dei até o dinheiro para o meu pai. Eu falei, pai, toma aqui o dinheiro para o senhor pagar a luz. É o primeiro pagamento meu. Ele olhou assim, os olhos dele brilhou, né? E eu falei, o resto eu vou comprar sapato, roupa para mim, porque eu vou para a igreja. Ele ficou quieto, tá bom, filha, Deus abençoe. Só falou isso. Tá bom, filha. Tinha 14 anos já. Aí, comecei a congregar. Nisso de congregar, tinha uns cultos de mocidade. Nesse culto de mocidade, a mocidade sempre... O pastor chamava eu para cantar, falava que o conjunto lá da igreja chamava eu para cantar. Aí até que um dia, eu cheguei do culto e vi minha mãe chorando. Falei, mãe, tá chorando por quê? Tio pai me bateu. Falei, meu Deus, que é isso? E não tem ninguém em casa, não tinha ninguém em casa. Porque nós, irmão, é assim,
eu vou contar essa obra. Toda família que tem classe, que tem situação razoável, eles são convidados, sabe? Convidado para aniversário, convidado para casamento. Então tinha convite lá em casa para muitas coisas. Convite para batizado, convite para casamento, convite. Porque meu pai era um homem bem conhecido. Todo mundo queria chamar meu pai, minha família, para ir em todas as comemorações. E aí, chegava sábado e domingo e não tinha ninguém em casa. Meu Deus. Um vai no aniversário, outro foi para o casamento, outro foi para o cinema, outro foi... É assim. E eu falei, era sábado. Falei, domingo eu não vou para a igreja. Eu vou ver o que vai acontecer. Se tiver alguém em casa, eu vou. Se não tiver, eu vou ficar. Ouvi meu irmão, vi um outro meu irmão ali, eu falei, agora eu vou para a igreja. Tem 3 aí. E comecei a me arrumar. Quando eu fiquei pronta, cadê meus irmãos? Estava com a bolsa na mão para ir para a igreja. Não tinha nenhum. Desapareceram. Mas é tudo obra de Deus, viu? É obra. Quando eu peguei a bolsa para ir para o quintal, vi meu pai. Meu pai meio, sabe? Ele gostava de uma cerveja. E eu falei, meu Deus, ele vai bater na mamãe? Não tem ninguém em casa. Peguei e corri, para ele não me ver com a bolsa. Corri, guardei a minha Bíblia, guardei minha bolsa. E ele entrou. Ele disse assim, cadê a mulher dessa casa? Eu falei assim, a mãe está doente, pai. A mãe está com dor de cabeça, a mãe está com febre. Ele é assim mesmo. Ela só vive assim, com dor de cabeça, vive doente. Eu falei, não, pai, pode ficar sossegado. Eu vou cuidar do senhor. Porque eu fiquei com medo dele ir lá no quarto bater, não. Eu falei, não, eu vou cuidar do senhor. Eu vou dar roupa, vou dar a toalha e vou arrumar janta para o senhor. Ele ficou quieto. Aí ele não falou mais nada. Peguei aquela toalha, a roupa dele, a camisa dele é engomada, que a minha mãe tinha que engomar. A meia dele é de cetim, coisa de fina. Tudo dele, ele andava bem arrumado, muito bem mesmo arrumado. Roupas boas. E aí eu coloquei tudo na mão dele, tudo bonitinho, toalha, meia, tudo que ele gostava sempre, para não bater na minha mãe. Aí eu falei, papai, o que você vai querer? Olha, eu chamava ele de papai. O que você vai querer de janta? Tem peixe, tem frango, tem bisteca, tem bife. Aí ele falou, me dá bife. Falei, tá bom. Aí eu fiz igual eu fiz no restaurante. Peguei tomei uma toalha, pus na mesa, coloquei o prato, antigamente não era guardanapo de papel, era pano. Minha mãe tinha já guardado, punha aquela guardanapo de pano do lado, garfo, faca do lado, e coloquei o prato direitinho, coloquei o copo, coloquei uma cerveja gelada já para ele quando sair do banho. Fiz uma salada de tomate bem bonitinho, fiz um bife cebolado, 2 bifes cebolados, e deixei ali e coloquei arroz e feijão, tudo quentinho. Quando ele saiu, ele viu a mesa, ficou feliz, mas ele ficou feliz, sentou, viu aquela cerveja dele, abriu, começou a conversar. E eu falei, não vou levantar, eu vou ficar aqui do lado dele, porque é perigoso ele levantar e ir lá bater na mamãe. Aí eu fiquei conversando com ele. Pai, tá tudo bem com o senhor? Como é que foi o dia? Como é que é o desempregado do senhor? Para ver se ele distraía. Ele falou, um gosta de ficar pedindo muito adiantamento, é muito bônus antes do pagamento, tem que adiantar para ele dinheiro. O outro tem que ficar em cima porque chega atrasado. Ele começou a conversar. E aí passou o tempo. Aí ele acabou de comer, foi dormir. Eu, glória a Deus. Falei, foi dormir. Eu arrumei a cozinha, limpei tudo, lavei aquela louça, me arrumei, pus a minha roupa de dormir também. E glória a Deus. Naquela noite minha mãe não apanhou. E eu passou a semana, fui trabalhando tranquila. Quando foi sábado, também, eu falei, bom, me troquei. Quando eu fui pôr o pé no quintal, ele estava chegando também. Mas estava chegando mais para lá do que para cá, de tanto tomar cerveja.
Eu falei, quando eu olhei para dentro da minha casa, eu corri para dentro, olhei, não tinha ninguém. E aí meu pai entrou. Ele não viu, guardei a bolsa. Ele não disse nada, perguntou da mamãe, nem nada, nem falou nada. Chegou mais, e eu, benção, pai, Deus abençoe. Aí eu falei para ele assim, pai, eu vou dar a roupa para o senhor tomar banho, já falei logo. A roupa direitinho, o senhor pode ficar sossegado. Eu vou dar a toalha e vou arrumar a janta para o senhor, viu? Ele ficou mais contentinho, não estava mais brabo. Aí eu fiz igual. Aí eu falei, que mistura que o senhor quer? Tem peixe, tem frango? Tá bom. Ele falou, hoje eu quero bisteca. Né? No Brasil fala bisteca. Eu fiz a bisteca cebolada. Do jeito, porque eu ficava aqui, eu e minhas irmãs, nós somos muito de cozinha. Porque minha mãe ensinava nós a cozinhar. Não somos cozinheira igual a mamãe. Não. A minha mãe cozinha muito bem. A minha mãe cozinhava porque Deus já levou. E a gente aprendia a fazer tudo aqui com ela, porque ela ensinava a gente no fogão. Eu e as minhas irmãs. Então, ainda mais eu que ficava sempre perto dela, e eu aprendi a fazer tudo com ela também. Eu era mais nova do que minhas irmãs. Fiz aquela bisteca cebolada e copiei tudo sempre. Salada de tomate, um feijãozinho quente, um arroz, aquela toalhinha limpinha. Copiei tudo. Quando ele saiu do banho, aí ele sentou com aquela cerveja dele geladinha, com aquele copo ali do lado, tudo limpinho. Aí eu sentei. Falei, não vou levantar, porque senão ele pode ir lá bater na minha mãe. E eu fiquei assim, pai, tudo bem? E ele, tudo bem. Comendo, tão contente, nunca vi ele assim, com semblante diferente. Já era a terceira vez que eu estava cuidando dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está arrumada? Você vai sair para algum lugar? Você não foi? Eu falei assim, não, pai. Eu ia para a igreja. Mas eu tenho que cuidar do senhor, pai. O senhor trabalha. E o senhor precisa de alguém para cuidar do senhor, porque a mãe está doente. Então precisa de alguém cuidar do senhor. O senhor merece cuidado. Ele olhou para mim e falou assim, que igreja que você vai? Eu falei, Poá. Ele falou, eu te levo. Eu falei, como? Ele falou, que hora que é? Eu falei, agora é tal hora. Ele falou, dá tempo. Eu já jantei, eu vou te levar. Me levou. Primeira vez, assim, que eu vejo meu pai ir no culto. Aí ele ficou lá parado. E aí, não foi embora. Escutou eu cantar, escutou a palavra, escutou tudo. Os hinos, o louvor, a oração. E eu saí do culto, eu vi o carro no mesmo lugar. Eu pensei, nossa, meu pai voltou. Ele não, ele escutou tudo, ficou ali escutando. Aí eu falei, pai, por que o senhor voltou? Eu voltava sozinha. Ele falou, não, fica tranquilo. Ele não falou que escutou tudo, mas eu notei. Foi assim. Quando foi no outro culto, eu fiz a mesma coisa. Comei a comida dele, eu sabia, eu falei, bom, já que ninguém o que fica aqui, gente, eu vou começar a cuidar do meu pai, para não bater mais na minha mãe. Eu falei, se tá minhas irmãs, se tá, eu vou fazer a minha paz. E eu comecei a cuidar do meu pai, porque minha mãe era muito enferma, muito doente, quase para aborto, e tenta apanhar. 8 filhos, dormia na chuva, dormia dentro das igrejas, dormia nos bancos, corria para a rua. A minha mãe era uma guerreira assim de viver, era uma heroína, entende? Aí eu peguei e comecei a cuidar do meu pai. Aí foi no outro culto. E ele não chegou.
E eu esperando ele não chegou. Eu falei, eu vou embora, porque senão vou perder o culto. Eu tinha que cantar, era um congresso. Cheguei lá, no ponto do ônibus, meu pai estava na lanchonete. Uma lanchonete de gente de alto nível, sabe? Entrava gente de dinheiro lá. Aí o ônibus tinha acabado de passar. Eu estava chegando perto, o ônibus passou. Falei, pronto. O pastor vai me chamar e eu não vou estar lá. Uma cidade vai ficar nervoso comigo. Era uma festa. E eu falei, e agora? Aí eu falei, não, vou chamar meu pai. Cheguei lá, falei, meu Deus, ele vai ficar nervoso, né? Cheguei lá, falei, pai, pensa, Deus abençoe. Aí todo mundo olhou assim, os amigos dele, falou, Rosinho, você tem essa filha bonita assim? Mas era roupa. Porque eu tenho, quantos anos? Tenho mais ou menos 50 anos, mais ou menos. Isso. Era pouco crente. Era pouco. E os crentes, quando andava bem diferente também. Era aquele modelo de roupa que pouca gente tinha. E eles olhou aquela roupa e disse, como a sua filha é bonita, mas é mais por causa da roupa. Diferente, né? Hoje não, hoje você vai em Brasil, você vai ver crente vendendo pastel, ver crente dentro do ônibus, dentro do trem, é uma benção, né? É só glória. Então, meu pai ficou feliz quando os amigos dele falaram que eu era bonita. E eu falei, meu Deus do céu. Aí ele ficou ali, meu pai continuando o testemunho. Meu pai ficou ali esperando, ouviu tudo. E eu vi que ele também não saiu, ficou ali com o carro parado. Ouviu cantar, ouviu a mocidade cantar, ouviu a palavra, ouviu a oração. E eu vi que os olhos dele estavam inchados de chorar. E eu passei a cabeça. Eu falei, pai, Deus abençoe de ter vindo me buscar. Eu não queria falar para ele que ele estava ali. Eu falei, Deus abençoe de senhor voltar e vir me buscar. Aí ele falou, amém, amém. Aí eu falei, no meio do caminho, eu falei, pai, a mocidade, nossa, pai, a mocidade não tem juízo. Olha, pai, o pastor então nem tem entendimento. Ele falou, pai, por que, filha? Por que, pai? Descobriram que eu vou fazer aniversário lá em casa, sábado agora. E vai levar o conjunto lá em casa, pai. Eu nem convidei. Onde se viu uma coisa dessa, pai? A gente não convida as pessoas para falar que vai levar um conjunto na sua casa. Porque eu faço aniversário sábado. Eu falei, meu Deus, eu não conversei com a minha mãe nem com meu pai. Eu não sei o que eu faço, pai. Me ajuda. Dá uma resposta para mim. Ele falou assim, a resposta que você vai fazer aniversário. Eu falei, Senhor, sim, pai. Ele falou, pode vir na mocidade em casa. Eu vou mandar a vizinha fazer um bolo bem grande. E vou comprar uma caixa de refrigerante. Era 12. Ele comprou 3 de um sabor, 3 de outro sabor, 3 de outro sabor. Eu sei que era uma caixa de 12 refrigerantes. Antigamente, com 50 anos atrás, era assim, uma caixa daqueles Tubaína, Fanta. E mandou minha mãe fazer lanche. Pão, comprou bastante pão, com carne moída, salsicha, fez aqueles lanches, pôs tudo na mesa lá. A mocidade cantou, eu cantei, o pastor pregou, pôs uma palavra bonita. E eu não via meu pai. Eu falei, nossa, meu pai não está aqui. Eu comecei a olhar, não vi meu pai, não via meu pai em lugar nenhum. Aí terminou, foi todo mundo embora. Eu ajudei a minha mãe a limpar tudo. E eu vi o quarto do meu pai fechado. Eu peguei e bati. Eu falei, será que meu pai está passando mal? Será que meu pai está com raiva? Ele vai me xingar, eu vou bater na porta.
e vou pedir perdão para ele, porque foi muito alto o volume da guitarra, o som, né? Foi muito alto, eu vou pedir perdão para ele. Ele nem apareceu. Eu tenho que pedir perdão, porque... E eu bati na porta. Aí ele falou, a porta está aberta, pode entrar. Aí eu acendi a luz. Olhei para o rosto dele, ele estava chorando. Chorando mesmo. Eu falei, pai, perdoa aí, falta de entendimento da mocidade aí, que tocaram alto. Ele falou, não, filha, tudo muito lindo, tudo muito perfeito. A papai está contente. Falei, glória a Deus. Falei, pai, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o que foi, filha? O pastor quer fazer um culto aqui. Falou para mim que eu para falar com o senhor. Falou, já pensou, pai? Que falta de entendimento desse povo, pai. Não tem nem... Olha. Falou, filha, fala pro teu pastor que eu vou querer culto aqui. Eu falei, o senhor vai querer? Ele falou, vou. Eu gostei demais. Eu falei, santo Deus. Cheguei no pastor, contei para ele. Meu pai foi diácono da igreja. Meu pai comprou uma esquina. Eu falo que é uma esquina, porque até hoje lá, onde está lá, é uma esquina de terreno. Meu pai comprou e deu para a igreja. E fez o projeto da igreja, tudo. Comprou, mandou fazer bancos de madeira, púlpito, madeira, e deu para o pastor. Olha, está aqui uma igreja para a honra e glória de Deus. E aí foi uma obra linda. E ele falava assim, filha, tem necessidade para suprir. Ajuda o pai. Eu falei, pai, sim, vamos no mercado. Eu ajudava ele a distribuir alimentos para necessitados. Ele foi diácono e eu fui da piedade. Ajudava ele, eu ia para todo lado, entregar compra, tudo que precisava, até para a família dele. Ele tinha várias irmãs, ele era diácono. E um dia, Deus, na sua graça, né, ele batizou também, eu também, o Senhor me chamou nas águas. E aí, ele tinha tireoide e também tinha caído do andaime há muitos anos atrás e não se cuidou, tadinho. Ele é uma pessoa muito trabalhadora, ele não deu conta que essa costela quebrada. Isso foi agravando, mas o Senhor, ele já estava com plano de salvação na vida dele. Isso daí já era plano de Deus. E aí, com a tireoide, Deus levou. Mas antes de Deus levar, estava na UTI, eu estava já... Não, antes, tudo isso antes, ele fez meu casamento. E eu vou contar sobre o meu casamento primeiro. Daqui a pouco eu vou contar. Deus abençoe. E aí, meu pai notou, assim, que tinha um conjunto, chamava Nova Esperança. E aí, nessa mocidade, eles me buscavam em casa para cantar nas igrejas. E ia lá, a perua, no Brasil chamava perua, é uma perua Kombi, ia me buscar. O meu pai estava indo para a igreja, mas ele ficou olhando assim, aquele povo assim. Quando foi um tempo, ele falou assim, nesse tempo de eu cantar, acabava o culto, vinha a mocidade conversar comigo, vinha as moças, vinha, de onde você é? Eu cantava na frente. Inclusive, o pastor até dava dinheiro para o conjunto, eu não sabia. Eu cantava e ele ganhava também dinheiro, eu não sabia. Mas eu nem importava, eu queria servir a Deus, eu queria louvar a Deus. Aquilo para mim era louvor de Deus.
Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Eles achavam que eu tinha voz boa para cantar, ritmo e tudo, e punha para cantar. Então, os hinos, eu ensaiava, e ele falou, tal dia tem culto em tal lugar. Cada igreja que o conjunto ia, ele falava, tal dia eu estou na igreja, tal lugar. Eles anunciavam aonde ele estava. E tinha um moço que seguia nós, sempre eles, 3, 2 moços que seguiam sempre esse conjunto. E quando terminava o culto, juntava toda aquela pessoal na porta. Onde você é? De onde você é? De onde... Olha, tem aniversário, vai lá em casa, eu não posso. Desculpa, olha, tem um casamento, vamos. Eu falei, não, eu não posso, eu estou com conjunto e meu pai não deixa. E aí eu via sempre um moço, que é o meu esposo. Aí chegou um dia que ele foi chegar perto de mim, os moços pegou e falou, quem é você para chegar perto dessa irmã cantora? Eu olhei assim, eu fui prestar atenção. Já tinha quase um ano esse meu esposo seguia nós para ir me ver. Ele falava que era para mim me ver. Mas me ver uma enferma, hein? Uma enferma. Mas aí ele pegou e falou assim, eu falei, por que vocês não querem que esse moço converse comigo? Não, olha só que roupa que ele tá. E eu falei, não há problema. Não faz isso, não. Ele falava assim pro meu esposo, quem é você para conversar com essa moça? Aí meu esposo pegou, se afastou um pouco, eu fiquei com dó do meu esposo. Eu falei assim, não, eu quero conversar com ele, vou saudar esse moço eu conheço ele sempre está aqui no culto, aonde o conjunto vai, ele está aí. E meu esposo é tão humilde que ele tem dinheiro, ele acompanhava o conjunto. Às vezes ele ia a pé, às vezes ele tinha um dinheirinho só para pagar o ônibus, não tinha para voltar, e eu não sabia. E aí eu comecei a conversar com ele, Deus me deu a graça de eu gostar dele. Eu falei, eu sou simples, nasci no chão, fui desprezada, fui humilhada. E eu nem... Falei, por quê? Esse moço é igual eu, a prova dele é igual a minha. Era igual a minha, modo de dizer. E começamos, tá. Até que ele foi lá em casa. Meu pai achou assim, muito assim, ele falou, olha, eu vou pro exército. Eu tinha 17 para 18. Vou pro exército, meu pai tá bom. Aí meu pai falou, o moço vai pro exército. Eu falei, não, pai, eu sei. É só vir conversar com a gente aqui. Não tem ninguém, não. Pode ficar cegado. Até então, não era, só amizade mesmo. Aí meu esposo foi alistar pro exército. O exército dispensou ele. Nítido dispensou ele. Ajudou ele a arrumar um trabalho, porque ele foi dispenso pelo exército. Arrumou um trabalho na Eletropaulo. Aí quando ele arrumou o trabalho na Eletropaulo, ele escreveu uma carta para mim. Falou, olha, fui dispenso pelo exército e estou trabalhando em Eletropaulo. Você quer namorar comigo? Aí eu falei, e o pai? E aí, o que eu faço? Meu pai falou assim, ele é trabalhador, está trabalhando, o moço crente, por que não? Chama ele para a gente conversar. Aí minha esposa foi e começamos a namorar. Namoramos só 8 meses. 8 meses. E marcamos a data de casamento. Meu pai comprou vestido de noiva, comprou sapato, mandou fazer bolo de 1 metro. Eu escolhi tudo. Ele fez. Olha, foi uma coisa mais linda. Eu não era filha dele, agora eu sou a filha predileta. Já, né? É coisa linda. Eu já trabalhava com ele na obra da piedade e minhas irmãs falaram, meu Deus, casou primeiro do que nós. Mas é assim, o projeto é de Deus, não é nosso. E aí foi uma bênção o casamento. E aí Deus abençoou que demos uma entrada numa casa em Suzano, 2 casas, mas faltava de reforma. O meu pai reformou a casa de pé à cabeça, porque meu pai já mexia com construção
Para ele ali era café pequeno. Ele arrumou, minha casa ficou linda. As duas casas, uma alugava e a outra a gente morava na frente. E a benção de Deus na nossa vida, do meu esposo do nada. Porque meu esposo, quando era pequeno, assim, mocinho, assim, tinha seus 8 anos, ele catava as bolsas das senhoras nas feiras para ajudar a mãe dele. Ganhava o dinheirinho para comprar fruta, verdura para a mãe dele. Ele era bem humilde nessa parte financeiramente, sabe? Então, Deus abençoou ele grandemente, sabe? Quando era pequena, ele agarrava meu filho, comprou um carro para meu filho, era só de rico mesmo. Pedalava, você imagina, 44 anos meu filho tem, 43. 43 anos para ter um carro de pedalar, carro mesmo, de lata, aquelas carrão grande. A criança sentava dentro e pedalava, sabe? Só de rico. Meu pai comprou para o meu filho. Uma coisa assim que impressionante. Minha filha também, ele gostava muito da minha menina, porque conforme eu engravidei do meu filho, contar essa obra também, meu filho ficou doente. Com um ano de gravidez, um ano meu filho, aliás, um ano meu filho tinha. Um ano mais ou menos, 1 ano e 2 meses, eu estava de 2 meses da minha filha, Osana. Meu filho, ele voltou para trás. Quando a minha filha nasceu, meu filho tinha quase 2 anos. Ele ficou pequenininho, igual a minha filha. Ele voltou a ser bebê. A minha filha queria mamadeira, ele também queria. Minha filha queria colo, ele queria. Foi difícil. Deus criou uns gêmeos. Inclusive, meu filho adoeceu. Pegou pneumonia, ficou internado. 1 semana, pegou bactéria, trouxe para casa a bactéria hospitalar. E minha filha tinha 8 meses, pegou também dele. Pertinho, juntinho, pegou aquela infecção. E fiquei com os 2 filhos internados. Meus 2 filhos internados, ficou pele e osso. E como meu esposo trabalhava na Eletropaulo, tinha direito de ficar, tinha quarto particular. Quem está escutando essa obra, esse milagre, sabe que há 3 anos atrás, quem trabalhava na Eletropaulo tinha hospital particular. Tinha convênio bom. E aí me deram um quarto com uma cama para mim ficar com meus 2 filhos. 2 bercinhos e minha cama para mim dormir. Ali eu fiquei 1 dia, 2 dias, mas eu via meu filho morrendo, magrinho, pele e osso. Eu falei, como é que eu vou embora? Meu filho vai morrer, nem vou ver. Aí a minha mãe bateu na porta, entrou e falou, filha, vai para casa e come alguma coisa, toma um banho, troca de roupa. Eu vou ficar com teus filhos um pouquinho. Eu fui, obedeci minha mãe, fui. Cheguei em casa, ajoelhei assim, deitei assim no chão, assim no tapete. Falei, Deus, por que você vai levar meus filhos? Porque eu fui operada, não podia ter mais filhos. Devido à cirurgia, devido à meningite, devido à apendicite, tudo que eu passei, não pude mais ter filho. E eu fui operada. Da minha filha já não podia mais ter filho. Eu falei, por que, Senhor? Por quê? Eu não vou mais ter filho. Você vai levar os meus 2 filhos, é a única coisa que eu tenho. E agora? Por quê? Faz um milagre, Deus. Aonde eu for, eu vou contar esse milagre. Pelo amor de Deus, Senhor, não faz isso comigo. Aí eu tomei um banho, comi alguma coisinha, fui correndo para o hospital. Aí cheguei lá. Foi uma grande surpresa. Meu filho estava em pé, no bercinho, brincando com a minha mãe, meu filho Elias. A minha filha, com 8 meses, estava mexendo com a mãozinha, brincando com a mamãe. Eu falei, santo Deus. Os médicos chegou no quarto, falou, mãe,
Nós mandamos especialista de São Paulo para saber que infecção os seus filhos tinham. Eles acabaram de fazer exame enquanto a senhora saiu. Seus filhos não têm nada. Seus filhos estão de alta. Eu falei, santo Deus, que milagre. Estava morto quase. Acabei de sair daqui, estava morto quase. Agora está de alta e está todo mundo brincando aqui, eles aqui brincando, rindo. Eu louvo e agradeço a Deus. Mais um milagre que Deus fez na minha vida. Hoje meu filho tem 43, a minha filha tem 42. Louvo e agradeço a Deus. Pela graça de Deus, o Senhor criou ele para mim. Para ele, porque os filhos não é nosso, é de Deus.